Grandes pandemias trouxeram mudanças para toda uma época. A peste negra, em meados do século XV, matou mais da metade da população da Europa e levou a um repensar dos espaços urbanos esquálidos. As doenças infecciosas, principalmente a varíola, trazida pelos espanhóis às Américas no século XVI, mataram aproximadamente 90% da população indígena. Os surtos de cólera no século XIX desencadearam grandes esquemas de desenvolvimento de redes urbanas de esgotos. A gripe de 1918 matou mais de 50 a 100 milhões de pessoas em todo o mundo, a gripe espanhola. E a AIDS, A AIDS ceifou aproximadamente 32 milhões de vidas. Resta saber qual será o impacto em longo prazo da atual pandemia. A escala dessa pandemia no momento, em janeiro de 2021, requer uma reflexão séria sobre como as sociedades lidam com as principais doenças, as principais crises da saúde pública, principalmente nas epidemias. Portanto, ao longo da história, como já estudamos várias vezes no nosso módulo de História da Medicina e da Bioética, ao longo da história, surtos de doenças infecciosas tiveram um efeito profundo na governança de países e de muitos municípios, estados. Então, estamos, de todo o mundo, como estamos vivenciando agora. Então, estamos ouvindo e lendo com frequência essa frase: o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia. Então, a atual pandemia de coronavírus, a Covid-19, também deverá gerar transformações na vida de todas as pessoas, no âmbito público, no âmbito privado, no âmbito governamental, no âmbito das academias, da universidade, e também no sentido do mundo tecnológico, de vigilâncias, modos de vigilância invasivos, para rastrear infecções e impor quarentenas a grandes contingentes populacionais, como cuidados de saúde para combater essa infecção que está tendo um impacto tão grande sobre o mundo inteiro. A situação que está em foco aqui nessa apresentação é, claro, a epidemia da atual doença pelo coronavírus 19, Covid-19, e o momento desse recorte é a implementação da vacinação contra a doença neste início de 2021. O motivo é a franca politização da vacina. Foi nessa semana, nessa semana, no último domingo, que ocorreu a aprovação emergencial para o uso de 2 vacinas para a Covid-19. E foi nesta semana que vimos momentos bem ilustrativos da politização da vacina. 3 vacinas contra o coronavírus 19 estão atualmente na agenda, da saúde pública, na agenda do Ministério da Saúde, e foram
aliás, são duas vacinas, né? Porque a terceira, ainda que a vacina Sputnik da Rússia, ainda não teve o seu protocolo aceito pela Anvisa. Então, são duas vacinas, mas já no mundo inteiro já foram licenciadas 3 vacinas. Foram licenciados na Inglaterra, na União Europeia de uma forma geral, nos Estados Unidos, as vacinas de RNA mensageiro da Biotech Pfizer, não é? BioNTech Pfizer e Moderna também, o laboratório Moderna, e uma vacina de vírus vetorial co-desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford e da AstraZeneca. E além disso, como já mencionei, uma vacina também foi licenciada na Rússia, chamada Sputnik V, que também é uma vacina de vírus vetorial. E ainda há a outra vacina, né, chinesa, a Coronavac. As vacinas licenciadas pelas agências reguladoras europeias e americanas são geralmente consideradas seguras. Levará anos para que todos no mundo recebam uma vacina contra esse vírus. Mesmo nos países industrializados, altamente desenvolvidos, levará pelo menos até 2022, ao que se estima, para que todos tenham sua vez de serem vacinados. Mas o início desse gigantesco processo de vacinação tem aspectos bizarros também, para além da esperança da maioria dos quase 8 bilhões de habitantes desse planeta. Mas o recorte que quero fazer nesse vídeo é o da politização da vacina como um problema de saúde pública. Então, estas vacinas no âmbito mundial e no âmbito do Brasil, apenas a Coronavac, a vacina chinesa, e a vacina da Pfizer, aliás, a vacina da AstraZeneca, né, foram aprovadas para uso emergencial pela Anvisa. Então, são vacinas, e no âmbito mundial, como referi, as vacinas da Pfizer e a vacina da Moderna, a vacina de Oxford e a AstraZeneca, né? Então, são vacinas que prometem tornar a população menos suscetível à Covid-19. A vacina inicialmente disponível, que está disponível hoje no Brasil, é a Coronavac, né, da Sinovac, a empresa chinesa, que começou a ser administrada aos profissionais da saúde e outros grupos prioritários há 2 dias após a aprovação no domingo passado. Há 4 dias foi aprovada seu uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. São as vacinas Coronavac e a vacina da AstraZeneca, mas que está disponível já sendo usada para vacinação desse grupo prioritário, né, os profissionais de saúde e outros grupos prioritários, é a Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan em associação com o laboratório chinês Sinovac.
A da AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a Fundação Oswaldo Cruz, ainda não está disponível, embora já tenha sido adquirida pelo governo brasileiro, mas ainda não está disponível para a vacinação neste momento, né? Então, ao surgirem e serem aprovadas pela Anvisa, essas duas vacinas prometem tornar, né, as pessoas imunes. Não se sabe por quanto tempo exatamente, mas supõe-se que é de 5 a 6 meses após 2 doses da vacina. E os testes mostrados pela Anvisa, os testes realizados pela Sinovac, junto com o Instituto Butantan, no Brasil, mostram uma eficácia de 50,4%. Bem, a gente sabe que ao surgirem e serem aprovadas, essas duas vacinas no Brasil, neste momento, com essa grande promessa, né, e uma esperança para todos nós, mas o problema de saúde pública não será eliminado assim tão facilmente, né? As vacinas não são panaceias, elas são apenas uma ferramenta no arsenal da saúde pública. Não se pode esperar que nenhuma vacina produza imunidade completa ou duradoura em todos os que são vacinados. E existe o fato bruto de que há quase 8 bilhões de pessoas, né, homens, mulheres e crianças no planeta. A fabricação de 8 bilhões de doses, ou múltiplos disso, se mais de uma dose, porque mais de uma dose será necessária. De uma ou mais dessas vacinas e sua distribuição ao redor do mundo pode levar anos, né? Não meses. Então, apenas alguns países serão capazes de produzir vacinas viáveis. E a abordagem precisa ser global. Então, os motivos não são éticos e humanitários, mas são também econômicos e estratégicos, porque a recuperação global requer, né, essa vacinação coletiva e em ampla escala. E todas essas são questões de ciência, questões também de logística, de fabricação, de distribuição, de administração, de preservação da vacina. Então, esses problemas, esses fatores certamente serão difíceis. Mas a questão que eu quero abordar agora é que os políticos não estão tornando esse problema mais assimilável e mais fácil. Então, o oportunismo em meio à crise deixa uma ideia muito ruim, né, sobre esses líderes políticos. Como os políticos usam a pandemia para realizar suas ambições? Mas aqui quero fazer um recorte sobre o uso político da vacina, dessa vacina recém-aprovada para uso emergencial pela Anvisa. Então, existe uma ideia por parte dos cientistas em geral, né, dos pesquisadores, de que a política é suja, né, mas a política, para o bem ou para o mal, desempenha um papel crítico nas questões de saúde pública. E para nos ajudar a entender como a pandemia expandirá de forma muito forte, né, e talvez permanentemente, os poderes do governo, para o bem ou para o mal, e como os políticos usam a pandemia e agora a vacina para realizar suas ambições, é que eu, refletindo, pensei em gravar este vídeo. E que pode ficar para discussões posteriores na nossa disciplina de História da Medicina e da Bioética. Então,
como observadora, como cidadã, além de profissional do campo da saúde e professora, essa questão nos instiga, né? nos instiga a pensar e a discutir essa questão. As percepções sobre a gravidade de um problema de saúde pública, a responsabilidade pelo problema e as populações afetadas influenciam as respostas governamentais, né? Os governos que não são responsivos, que não são enérgicos, que não são inovadores, eles vão se mostrar inferiores, né? Eles podem se converter em autocracias porque não livraram suas sociedades do coronavírus e também dos seus custos econômicos, deixando esses governos, né, enfraquecidos e desfrutando de menor confiança no futuro, confiança pública, né, queremos dizer. Então, a racionalidade limitada, as instituições políticas fragmentadas, a resistência de interesses concentrados geralmente levam os líderes políticos a adotarem atitudes que são realmente muito questionáveis, mesmo quando enfrentam sérios problemas de saúde pública. A experiência dos últimos, digamos, não dos últimos, mas dos últimos 200 anos, digamos assim, mostrou que apenas governos que agem em conjunto podem lutar efetivamente contra uma pandemia como a que atualmente estamos vivenciando. E mesmo assim, contando com a confiança e obediência de seus cidadãos, ainda é difícil. E nós sabemos que as pressões crescentes sobre os líderes políticos também levam a um risco de empurrá-los para medidas que, em curto prazo, são mais nacionalistas e populistas do que eficazes. E que são muitas vezes até prejudiciais e contraproducentes. Ainda gostaria de colocar essa citação literal, né, de um artigo que foi publicado agora em janeiro, esse mês de 2021, mas antes eu queria lembrar essa questão da politização das vacinas, no sentido de que esse é um problema fundamental de saúde pública, por isso coloquei o título deste vídeo, né, a politização da vacina como um problema de saúde pública. E nesses momentos em que, felizmente, o trabalho de cientistas de diferentes partes do mundo está resultando em vacinas criadas em tempo recorde, a aquisição, a distribuição e a aplicação não estão isentas desse mesmo utilitarismo para fins políticos. Então, se a vacina ajudar, e que vai ajudar a nos livrar da ameaça da Covid-19, haverá muito crédito para todos. E a vacina não se enquadrará, pelo menos não deverá se enquadrar em categorias partidárias restritas. A realidade é muito confusa para albergar a ideologia. Eu não me lembro onde eu vi essa frase, mas agora me ocorre que eu acho que deveria ser uma frase que deveria estar na mente de todos os políticos. A realidade é muito confusa para albergar a ideologia. Então não vamos cometer o mesmo erro agora ao politizar o esforço para desenvolver uma vacina, o que poderia levar até a que muitos brasileiros resistam a tomá-la. Então, isso pode levar a uma erosão da confiança na saúde pública e nas vacinas. O que pode gerar um problema importante em termos de saúde pública. Então, agora, vamos à citação que eu coloquei aqui. Achei muito importante
a colocação desse autor, Bissol, né? Ele coloca como título do artigo Politização da vacina e irresponsabilidade sanitária. Então, eu vou ler aqui, com a abertura de aspas, para Bissol. Os políticos brasileiros devem estancar imediatamente essa escalada insana de politização da vacina para a Covid-19, assumindo compromisso maior com a sociedade e se unindo em torno do objetivo comum da imunização. Para tanto, precisam responder à necessidade urgente de prover os gestores da saúde com as ferramentas e os recursos necessários ao desenvolvimento de uma imensa e desafiadora logística de vacinação em massa da população. A expectativa é no sentido de que o governo federal assuma a liderança no processo de vacinação, adotando as vacinas por se mostrarem seguras e comprovadamente eficazes com a aprovação técnica dada pela Anvisa. Isso irá evitar que se crie um consórcio de governadores para conduzir o processo em rota de colisão com o governo federal. Sem dúvida alguma, será imperdoável as autoridades públicas negligenciarem seus deveres nesse momento crucial da pandemia e, pior ainda, por obstáculos ao uso de qualquer uma dessas vacinas, seja qual for, por questões de natureza política. Eu acho que aqui faltou uma palavra, de natureza política, né? Uma citação literal de Bissol, 2021, página 193. No Brasil, aqui eu coloco como exemplo, né, desse degenerado frenesi da politização da vacina contra a Covid-19, essa imagem, que eu acho que essa imagem vai ficar como emblemática dessa politização. E no Brasil, a corrida global para desenvolver, né, fabricar, né, aprovar e fabricar uma vacina viável que funcionasse contra o coronavírus, para ser distribuída em grande escala, se resumiu a uma luta pelo poder, principalmente entre o presidente Jair Bolsonaro e o seu maior antípoda, que é o governador João Dória, né, o magnata e governador do estado de São Paulo, que é um estado econômica e politicamente, né, muito influente. E, como todos sabem, o João Dória planeja concorrer contra o presidente em 2022 e já estão em plena campanha política. E a crise da pandemia é uma parte importante da campanha eleitoral. Então, Jair Bolsonaro e João Dória estão nessa batalha política, né, em plena crise sanitária. Então, o presidente disse que a vacina nunca poderia ser obrigatória. Dória, por sua vez, expressou apoio à vacinação obrigatória e disse que a medida poderia ser feita com a Coronavac. E um debate que está sendo muito infeliz, né? Mas o presidente Bolsonaro rebateu que a vacinação deveria ser voluntária e acusou o governador de São Paulo de ser autoritário por querer impor a vacina. A manipulação política da vacina está gerando desconfiança em relação à ciência em um contingente, né, populacional aqui no Brasil. E pode abalar a confiança geral dos brasileiros nas vacinas. Então, governadores e prefeitos que querem assegurar a vacina o mais rapidamente possível para a sua população, em um embate que antecipa a disputa de 2022, que deverá ser ferrenha, deverá ser uma disputa muito feia, vamos chamar de feia, né? E cria fraturas, já está criando fraturas, né, no já fraturado federalismo brasileiro. Então, o governador de São Paulo, João Dória, que apostou no desenvolvimento da vacina Coronavac por meio de uma parceria
entre o Instituto Butantan e a empresa chinesa Sinovac, tem usado o assunto para reforçar sua polarização com o presidente. E o governo Bolsonaro fechou, no final de junho do ano passado, um acordo com a Universidade de Oxford e a empresa farmacêutica AstraZeneca para o desenvolvimento da vacina, né, uma compra antecipada de 100 milhões de doses e transferência de tecnologia para a Fundação Oswaldo Cruz. Que também, essa vacina também foi aprovada pela Anvisa nesta semana. Eu li também, recentemente, o que a Academia Brasileira de Ciências e a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, além da Academia Nacional de Medicina, fizeram, né, condenando em nota conjunta, divulgada, não me lembro exatamente o dia, mas condenando a politização dos ensaios clínicos das vacinas contra a Covid-19 e o mau exemplo, né, aqui coloco entre aspas, né, porque foi o que publicaram, né, essas entidades científicas, e também como atitudes irresponsáveis de vários governantes no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Então aqui está o governador João Dória, que pediu o fim da politização da vacina Coronavac no dia seguinte à sua aprovação pela Anvisa e usou o Twitter para pedir esse fim da politização. Mas no mesmo dia e no dia seguinte, atacou violentamente o governo novamente, usando como pretexto a vacinação. Então é flagrante o aproveitamento político que o governador tenta estabelecer sobre o trabalho do Instituto Butantan, que historicamente é o principal parceiro do Ministério da Saúde na produção de vacinas. O presidente Bolsonaro, muito polêmico, né, e muitas vezes assim, inconsequente verbalmente, é impetuosamente antissocialista, né, como todos sabemos, em sua retórica e em suas ações também. E só não age mais porque está com suas ações, né, tolhidas desde o início do seu governo, tanto pelo Congresso quanto pela Justiça. Bom, ainda assim, suas políticas são sobre um governo que direciona os negócios para objetivos nacionalistas, né, e defende o trabalho e os direitos ao emprego pelos seus cidadãos, ao mesmo tempo em que impulsiona o planejamento e o investimento do governo em grandes projetos de infraestrutura, né? No entanto, a situação de crise sanitária que vivenciamos, né, tem apresentado, né, muitos problemas em relação às ações e também ao discurso do próprio presidente. Então, um governo responsável é imperativo. O ex-presidente dos Estados Unidos, por exemplo, Donald Trump, inicialmente chamou o coronavírus de farsa, né? O próprio presidente brasileiro chamou a epidemia no início de gripezinha. E as medidas preventivas contra a Covid-19 de histeria. E antes de dizer às pessoas para ficarem em casa, o presidente mexicano López Obrador organizou ostensivamente manifestações, abraçou, beijou e apertou a mão dos seus apoiadores. Mas, pelo menos uma mídia livre pode destacar essa irresponsabilidade. Mas uma mídia silenciosa, não é? Ou melhor, silenciada, que seria a palavra mais precisa, permite que essas ações e esses discursos prossigam, né? No caso do presidente Jair Bolsonaro, há uma pressão e um ataque, né, muito grande da mídia, mas em relação
Por exemplo, o presidente do México, não há uma mídia que se contraponha às suas ações nesse sentido. E alguns governos estão dando um suspiro de alívio, né, pelo coronavírus ter fornecido uma razão conveniente para limitar as manifestações políticas. O governo argelino suspendeu os protestos regulares em busca de uma reforma democrática genuína, que estão em andamento há acho que mais de um ano. E o governo russo parou até mesmo os protestos de uma única pessoa contra os planos de Vladimir Putin de romper os limites de mandato de sua presidência. E o recentemente anunciado bloqueio de 3 semanas pelo governo indiano termina convenientemente os protestos em curso contra as políticas de cidadania anti-muçulmana do primeiro-ministro Narendra Modi. Então, resta saber se essas restrições sobreviverão à ameaça do coronavírus. Há outros aspectos que foram muito politizados também. E outras entidades, e outras instituições, e outros poderes. Para conter a pandemia, os governos têm, por boas razões, promovido medidas de contenção, medidas restritivas, de distanciamento social, de uso de máscaras, né, do lockdown, muitas vezes o distanciamento social horizontal, né, para evitar a propagação da Covid-19. Claro que uma mídia isenta não é um antídoto nesse caso, porque a própria mídia tem um papel muito importante na politização dessa crise. Uma das grandes omissões da grande mídia diz respeito às causas da pandemia. Então, a narrativa comum do coronavírus, né, como um vetor para um genocídio, é um discurso da mídia que não faz sentido. E também a narrativa de que é uma maldição vinda de fora, que se transformou em uma guerra que deve ser vista mais cedo ou mais tarde como uma verdadeira guerra, mas que voltaremos à normalidade da vida cotidiana. Então, muitas das profundas e complexas inter-relações sistêmicas da pandemia, como a destruição ecológica, a crise econômica, a cultura do medo, do desemprego, estão amplamente escondidas no relato oficial dos veículos de mídia que são hegemônicos, dominados, né, por segmentos da sociedade, e aqui no Brasil isso é muito marcante. E, por outro lado, em tempos de crise, a saúde das pessoas depende, no mínimo, do acesso gratuito às informações, e que sejam informações precisas, oportunas, e que não sejam notícias falsas, né? As tão odiadas fake news. Isso faz com que nós, a população, a sociedade, fiquemos reféns, né, de uma mídia que muitas vezes dissemina notícias que não são reais. E no caso da mídia, né, no caso da mídia chinesa, por exemplo, a mídia chinesa ela foi calada, né? Ela não se permite a mídia na China de se manifestar e de publicar informações sobre a epidemia, né? Então, o governo chinês ilustrou essa consequência desastrosa de ignorar essa realidade, né? Quando os médicos de Wuhan tentaram soar o alarme em dezembro de 2019,
há mais de um ano, sobre esse novo coronavírus, as autoridades os silenciaram e repreenderam. E o não cumprimento de seus avisos deu à Covid-19 uma vantagem devastadora de 3 semanas. Conforme milhões de viajantes partiam ou passavam por Wuhan, o vírus se espalhou pela China e depois pelo mundo. E mesmo agora o governo chinês está colocando seus objetivos políticos acima da saúde pública. Ele afirma que o coronavírus foi domesticado, mas não permite uma verificação independente. Agora que a Organização Mundial da Saúde, né, está tentando entrar e fazer uma avaliação, né, mais circunstanciada dessa questão da origem da Covid. Mas a China expulsa jornalistas, né, de vários jornais importantes dos Estados Unidos, incluindo aqueles que produziram reportagens bem incisivas. E também deteve repórteres chineses independentes que se aventuraram em Wuhan. Enquanto isso, Pequim está promovendo teorias de conspiração, né, teorias assim selvagens sobre a origem do coronavírus, na esperança de desviar a atenção dos resultados trágicos do seu acobertamento inicial. E outros estão seguindo o exemplo da China, na Tailândia, Camboja, Venezuela, Bangladesh, Turquia. Né? Governos estão detendo jornalistas, ativistas da oposição, profissionais de saúde e qualquer pessoa que se atreva a criticar a resposta oficial ao coronavírus. Então, a politização da vacina contra a Covid-19 é um grave problema de saúde pública. É um problema fundamental de saúde pública.